Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai! E a gente vai começar aqui a gravar a nossa terceira aula de eletricidade. Vem com a gente vencer sucesso. Antes de mais nada galera, inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante para nós, ok? Só assim a gente vai conseguir fazer o canal crescer, vai trazer mais gente para o canal e vai dedicar mais tempo à produção de aulas para vocês. Então, se inscreva e compartilhe com seus amigos para que o canal torne-se o maior canal de física no YouTube, ok? Pessoal, além de se inscrever no nosso canal, não deixe nunca de dar esse joinha, ok? Nós, professores do YouTube, trabalhamos gratuitamente para vocês, porém, nós precisamos muito desse joinha. Só assim o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho, ok? Então, dá um joinha aí se você curtiu a aula, tranquilo? Então vamos começar? Hoje é a nossa terceira aula, você está no curso Agora Vai, e a gente vai falar um pouquinho sobre forças, ok? Força elétrica. A gente falou nas últimas aulas sobre a carga, processos de eletrização, e agora a gente vai falar de força elétrica. Força. O que vem a ser força, gente? O conceito físico de força está relacionado a um empurrão, certo? Então eu vou colocar aqui força elétrica. E o conceito físico de força está relacionado a empurrar alguma coisa, certo? Como assim, professor, empurrar alguma coisa? É um simples empurrão, isso é força, tá? E aqui a gente está falando então que é um empurrão ocasionado por eletricidade, cargas elétricas, certo? Então, a gente vai verificar como que essa força pode ser gerada a partir de eletricidade. Como que a gente pode pensar isso aqui? Primeiro, a força que vai surgir nesse sistema vai depender de cargas elétricas. Então eu vou ter duas carguinhas elétricas aqui, certo? E essas duas carguinhas elétricas, elas vão ter força entre si. Sei lá, elas poderiam ser duas cargas de mesmo sinal, duas cargas positivas, por exemplo. Aí como a gente já sabe que em sinais opostos, a força que é ocasionada é a força de repulsão. Então elas vão se repelir. Já que elas têm a mesma carga, elas vão tentar se afastar uma da outra, ok? Então vai começar a surgir uma força de afastamento. Essa força, gente, ela é descrita como uma força de campo, tá? Existem duas qualidades de força, as forças de contato e as forças de campo. Aqui a gente tem um sistema de força de campo. Por quê? Porque são forças que não precisam do contato real entre os corpos. Ela acontece a partir da relação que a gente vai ter de distância entre esses corpos. Então, essa relação aqui vai acontecer a uma certa distância, certo? Então, a gente tem uma distância entre esses dois elementos aqui. E essa distância é imprescindível para a gente conseguir calcular essa força. Por quê? Porque essa força ela vai diminuindo com a distância, certo? Para descrever isso daqui, esse sistema foi pensado no modelo de Newton, da gravitação universal. Quando a gente observa Newton falando no primeiro sistema que ele observa sobre forças de campo, que é na gravidade, ele observa o seguinte: Newton está observando então numa região um pouco mais complexa, né? Ele está verificando a força de interação entre dois planetas, a força gravitacional, certo? Então, a partir disso, a hora que ele observa a força gravitacional, que são sempre forças de atração entre dois planetas, ele observa o seguinte, que essas forças atuam a uma certa distância. E a relação da quantidade de força nessa determinada distância vai mudar conforme muda essa distância, é óbvio. Só que aí ele conseguiu chegar a uma relação matemática muito interessante. Qual que é? Essa distância, ela muda, ou essa força, ela muda com o quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância. Então, a força gravitacional, ela dependia da massa dos planetas
Então, dependia de M1 e M2, então da relação de massa entre esses planetas, porque a gravidade está diretamente relacionada à massa dos planetas. Dependia também de uma constante gravitacional, que a gente vai chamar de Gzão, que ele encontrou o valor dessa constante, e variava com o inverso do quadrado da distância. Isso que era muito interessante, porque conforme você ia aumentando a distância, você ia diminuindo a força, mas ela não era linear. Ela diminuía muito mais rápido conforme variava essa distância. Essa daqui é a fórmula ou a equação de força gravitacional. Quando foi se estudar força de campo elétrica, partiu-se então do mesmo modelo. Primeiro precisava se descobrir uma constante. Depois, quais eram os elementos de que dependia esse sistema? Então chegou-se ao seguinte: força era igual a uma determinada constante vezes dependia das cargas elétricas, então Q1 e Q2. E como Newton, essa força, como sendo uma força de campo, ela tinha que variar com o quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância. Então, verificou-se se esse modelo seria suficiente para corresponder. E por incrível que pareça, gente, quando foi se fazer a análise desse sistema, ele bateu certinho, ok? As cargas elétricas, elas devem ser dadas em coulombs. A distância tem de ser dada em metros. Ok? A constante em si, ela tem como unidade de medida, que é esse K, ela tem como unidade de medida o que? Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, certo? Pessoal, mas o que vem a ser essa constante? Cara, essa constante, ela é o seguinte: K, ela é uma constante, um valor constante de permissividade elétrica. Está relacionada à permissividade elétrica. O que é permissividade elétrica do meio? É o quanto que o meio permite que se passe de carga elétrica por ali. Certo? Como que a gente calcula isso, professor? Bom, a gente vai partir do seguinte. Essa permissividade elétrica, por ser constante, ela é tabelada, tá? Mas a gente pode calcular ela a partir de 1 sobre 4π E0, que é a permissividade elétrica aqui do vácuo, certo? O que seria essa permissividade elétrica? Eu tenho aqui no ar uma quantidade de carga que poderia passar. Caso eu ultrapasse isso, você vai começar a ver essa imagem aqui, ó. Já viu essa imagem? Isso aqui lembra um raio, né? Ou seja, os raios, gente, eles são cargas elétricas de alto potencial que ultrapassaram aquilo que a gente pode dizer de quantidade de elétrica máxima que o meio permite passar. E aí eles rasgam, né? Por isso que dá aquele barulho de trovão, certo? Mas a nossa ideia é falar das forças elétricas e como que elas interagem. Então, resumidamente, as forças elas podem ser forças de atração ou de repulsão. Elas dependem da distância em que estão essas cargas, certo? Quanto maior a distância, menor a força. E isso vai variar com o quadrado da distância. Mantendo as cargas em equilíbrio, ou seja, o valor constante das cargas, a gente pode tentar observar somente esses dois sistemas. E isso é cobrado em alguns vestibulares. Ou seja, se eu fizer uma tabela entre força e distância, vai ficar o seguinte: se a distância for d, a força é F. Se a distância for 2d, dobrou a distância, a força cai com o quadrado da distância. Então é só pegar esse 2 e elevar ao quadrado, vai dar F sobre 4. Se eu triplicar a distância, é só pegar esse 3 e elevar ao quadrado, dá 9. Então vai ser F sobre 9, ok? A mesma coisa se eu fizesse o seguinte: partisse de D e diminuísse pela metade. A força aumenta 4 vezes.
se eu pegasse essa distância e diminuísse de 1/3, a força aumenta 9 vezes. Então a gente tem que ter em mente essa ideia, esse conceito de que a força varia com cada distância. Você evita fazer muita conta em elétrica ao analisar esse sistema. Só que na hora que você vai resolver problemas de eletricidade, você vai se deparar com cargas elétricas que são menores do que 1 coulomb. E isso é normal, porque 1 coulomb é muita energia, né? Então, como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Fazer 2 carguinhas elétricas aqui, tá? Deixar elas com o mesmo sinal, então são forças de repulsão. Agora eu vou fazer as 2 negativas. Negativa e negativa. Então elas vão ter força de repulsão, tá? Aqui seria a carga A e aqui a carga B. Então aqui a força que B aplica em A e aqui a força que A aplica em B. Certo? Em módulo, essas forças têm o mesmo valor, tá? Vamos supor que esses 2 elementos têm uma distância de 20 centímetros de distância. A carga A tem 6 microcoulombs. E a carga B, calma aí galera, que deu pane no sistema aqui, ok? Enquanto isso, a nossa ideia aqui é mostrar para você que a gente consegue calcular esse sistema tranquilamente, tá? Partindo desse pressuposto. Então a gente tem 6 microcoulombs aqui, e a carga B, a gente teria aqui 9 microcoulombs, beleza? Então tá tranquilo. A nossa ideia agora é fazer o seguinte, ó. A constante é 9 vezes 10 a nona, tá? Aí Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Professor, eu não lembro a fórmula. Se você não lembra a fórmula, eu já falei pra você que você tem que olhar sempre pra constante. Não lembra a fórmula, olha pra constante. A constante te dá a fórmula. Ah, como assim a constante me dá a fórmula? Dá uma olhada aqui, ó. K é igual. Newton é força vezes metro quadrado é distância ao quadrado, dividido por coulomb quadrado, que provavelmente é carga vezes carga. Pronto. Eu não quero descobrir a força que existe ali, então isola a força. Vai ficar K, Q vezes Q, dividido por E quadrado. Você já tem a fórmula em mãos de novo, certo? Aí é só substituir os elementos. Então, força vai ser K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes as cargas, que é 6 microcoulombs. 6 microcoulombs é 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente coloca sempre em coulomb a unidade. Vezes 9 microcoulombs. 9 vezes 10 a menos 6. Professor, mas não são cargas negativas? A gente vai colocar essas cargas sempre em módulo, tá? Beleza. Dividido pela distância. Qual que é a distância entre elas? 20 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 1. Tem que passar para metros. Isso tem que estar ao quadrado. Então é a partir daqui que a gente resolve. Como que a gente vai resolver? Eu sempre destaco o seguinte: números conversam com número, potência conversa com potência. Então eu vou destacar os números em quadrinhos verdes, ok? E vou destacar as potências em quadrinhos rosas. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar elemento por elemento. Então vamos lá. Pegando os verdes, a gente vai ter o seguinte. A gente vai fazer que a força é 9 vezes 6 vezes 9 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Vezes 10. Elevado a quanto? Potência. Aqui em cima a gente soma, né? Então a gente vai fazer soma e soma. Então fica 9 mais menos 6 vai dar 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Menos 1 ao quadrado dá menos 2. Aqui embaixo, entre essas potências, a gente faz subtração. Então vai ficar menos 3 menos 2. Vai ficar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Então a gente já eliminou todas as potências. Agora é só a gente fazer a continha aqui, ó. Certo?
Quanto que dá 9 vezes 6? 9, 18, 27 dá 54. 54 vezes 9 dividido por 4, certo? Para simplificar, como ficou número par e número par, a gente pode fazer aqui agora 27 dividido por 2 vezes 9. Ficou legal, hein? 27 dividido por 2 vezes 9. Quanto que é 27 vezes 9? Vamos lá. 27 vezes 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Ok? 9 vezes 2, 18. Com 6, vai dar 24. Então dá 243. Então isso aqui é igual a 243 dividido por 2. 243 dividido por 2, isso vai dar 1, 0 abaixo 4, dá 2, 0 abaixo 3, dá 1, sobra 1, vírgula, 5. Pronto. A força existente do sistema é 121,5 vezes 10 a menos 1 newtons. O que a gente pode escrever então que é uma força de 12,15 newtons. E essa é a força elétrica existente entre essas duas cargas que a gente analisou. Beleza, galera? Então espero que você tenha entendido. A gente vai fazer outros modelos nas próximas aulas. Exercício, eu vou deixar na descrição do vídeo uma listinha de exercícios de força elétrica para você já ir resolvendo. Beleza? Retornando, não deixe de dar um like no vídeo, tá? A ideia é que, se você curtiu, dá um like. Gente, e comenta, ok? Escreve aí alguma coisinha, o que você achou dessa aula, ok? Beleza? Um grande abraço para vocês, galera. Valeu!